Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Pergunta: Moisés, como se sabe, disse: E todas as nações da terra serão benditas naquele que de ti sairá, referindo-se a Abraão. Porquanto obedeceste a minha voz. É o que se pode ler no livro Gênesis, capítulo 22, versículo 18. E mais adiante: O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha aquele que há de ser enviado e a quem todos os povos obedecerão. Capítulo 49, versículo 10. E disse mais, agora no Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta semelhante a mim, da tua nação e dentre teus irmãos. É a ele que ouvirás. E no versículo 18: Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Diante dessas palavras das Escrituras e do que disse Jesus, segundo os versículos 39, 45 e 46 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo João, que declaram: Examinais as Escrituras, porque julgas ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresseis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Será acertado entender-se que, mandando-se reportassem os judeus ao que dele escrevera Moisés, portanto, aos trechos que vimos de citar, Jesus tinha em mente proscrever a divindade que lhe atribuíssem, excluir a possibilidade de suporem ser ele Deus e que assim condenou de antemão a divindade que os homens, que as interpretações humanas lhe atribuíram? Resposta: Certamente. Porém, notai que Jesus não manda que os judeus se reportem somente ao que dele escreveu Moisés, mas a tudo o que a seu respeito haviam escrito Moisés e todos os profetas, porquanto o que ele disse foi: Lede atentamente as Escrituras, vós que julgais ter nelas a vida eterna. São elas mesmas que de mim dão testemunho. Por Jesus e com Jesus também nós vos dizemos: Lede atentamente as Escrituras, tanto as da antiga lei, quanto as da lei nova. Naquelas encontrareis, intencionalmente velada por ter de servir às interpretações humanas, de conformidade com as necessidades dos tempos, com as condições e os meios de realização do progresso humano, com o estado das inteligências e as aspirações da época, a revelação feita por intermédio de Moisés e dos profetas, anunciando o Messias, preparando o advento de Jesus, seu aparecimento e o modo por que este viria a dar-se, assim como a missão que desempenharia, preparando os caminhos que levariam ao desempenho dessa missão,
tal qual foi desempenhada e as consequências que havia de produzir, segundo o curso dos acontecimentos que a ela presidiram e segundo as interpretações humanas, preparando as bases, os elementos e os meios de verificar-se a revelação que havia de ser feita pelo anjo a Maria e a José para o aparecimento de Jesus. As bases, os elementos e os meios de realização da obra da sua missão e da continuação dessa obra. E vereis que tudo isso tinha de ser preparado e o foi de um duplo ponto de vista. Do da transição, que era mister se executasse sob o império e o véu da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre, e do aparelhamento das bases, dos elementos e dos meios apropriados à revelação futura do Espírito da Verdade, a verificar-se nos tempos da era nova do cristianismo do Cristo, da era espírita que se inicia. Lede com cuidado as escrituras da lei antiga. Reportai-vos a todos os textos que recomendamos quando do início da leitura do capítulo 1 deste Evangelho de Jesus segundo João, e vereis que com o objetivo dessa transição, que tinha de ser e foi disposta e operada, a revelação hebraica apresentou o Messias prometido, o Cristo, como um ser excepcional, com uma origem, uma natureza ao mesmo tempo humanas e extra-humanas, milagrosas, divinas ao ver dos homens. Apresentou-o com uma origem e uma natureza humanas, indicando que ele sairia da posteridade de Abraão, da casa de Davi, que seria um filho de Davi, um profeta semelhante a Moisés, mas que também seria aquele em quem todas as nações da terra serão benditas, aquele de quem Deus disse por intermédio de Moisés: é a ele que escutareis. Apresentou-o com uma natureza, uma origem extra-humanas, uma origem, uma natureza ao ver dos homens milagrosas, divinas, dando-o como um prodígio concedido à casa de Davi, como concebido e gerado no seio de uma virgem, como o Senhor de Davi, gerado por Deus, Filho do Altíssimo, Filho de Deus, conforme se vê destes tópicos. Eu hoje te gerei, és meu filho, serei seu pai e ele será meu filho, dando-o ainda como tendo fundado a terra e os céus, cumprindo notar que estes, para os hebreus, eram um acessório integrante da terra. Lede as escrituras da lei antiga. Reportai-vos a todos os textos que citamos e verificareis que, tendo em vista aparelhar as bases, os elementos e os meios da futura revelação do Espírito da Verdade, a produzir-se na era nova do cristianismo do Cristo, na era espírita que se inicia, a revelação hebraica apresentou veladamente o Messias prometido, o Cristo, como sendo sem pai, sem mãe, sem genealogia, semelhante nisto a Melquisedeque, que foi ao encontro de Abraão e o abençoou, recebendo deste o dízimo de tudo. Como tendo Deus, por não haver querido hóstia nem oblata, formado para ele um corpo, a fim de que fizesse a sua entrada no mundo, como não tendo começo de sua vida, nem termo de seus dias, como sendo pontífice eterno,
sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, não por efeito de uma sucessão carnal, mas pelo poder da sua vida imortal, vida que ninguém lhe pode tirar. Verificareis que o apresentou como sendo aquele a quem, pelo órgão dos profetas, foi anunciado com palavras tais como: És meu filho, ó Deus, Deus, teu Deus, mas que também o apresentou como irmão dos homens, como Deus e Filho do Altíssimo, tal qual os homens, pondo-lhe na boca estas palavras: Anunciarei teu nome a meus irmãos, e registrando estas outras dirigidas aos homens. Deus tomou assento na Assembleia dos Deuses e julga os deuses. Sois deuses e todos sois filhos do Altíssimo, mostrando assim que o Deus do Filho é o Deus dos deuses, o único eterno, o Deus de Israel, o Deus do monoteísmo, e que o Filho o é do Deus dos deuses. Ele, porém, é santo, inocente, sem mácula, distinto dos pecadores, fundou a terra e tem o encargo de a governar. Sob esse aspecto é que, com relação a vós, espíritos falidos, e que por isso vos achais nos tenebrosos lugares da encarnação humana, lhe cabe o título de Filho único do Pai. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.